Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, de 31 a 40. Irmão, só para nós lembrarmos aqui o contexto, porque nós já alguns domingos, né, não vamos a Primeiro Reis. Salomão está agora consagrando o templo que construiu para ser a casa de Deus em Jerusalém. Então a construção terminou, a construção que levou anos e anos, ela terminou, e agora Salomão está consagrando com grande festa, com grande culto ao Senhor. E Salomão faz uma grande oração naquele dia da consagração do templo ao Senhor, lá em Jerusalém. E é essa oração que nós estamos acompanhando no capítulo de número 8. Hoje nós vamos ver mais uma parte dessa oração. E a parte que veremos, como fora dito, é do versículo 31 ao versículo de número 40. Então peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Olha como Salomão continuou a sua oração. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu nos céus, e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos fale aqui em sua palavra. Ó Deus santo e bendito, tu nos falaste por meio da tua palavra agora lida, e agora, Pai, que ela será pregada. Dá-nos a graça, em primeiro lugar, de sermos fiéis na exposição da tua palavra pregada, ó Deus. E dá-nos a graça de ouvir com atenção, com o coração e com a mente, para que nós sejamos abençoados, edificados, fortalecidos. Saímos daqui sabendo que o Senhor é um Deus que ouve a oração e perdoa os pecados. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai. Agora que nossa mente, nosso intelecto, nosso coração, as nossas afeições estejam todas voltadas à tua palavra, ó Deus. Assim nós pedimos, pela mediação do Senhor Jesus Cristo e pela operação do Espírito, operação interna do Espírito Santo, em todo aquele que pertence ao Senhor. Nós te pedimos por isso, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, de acordo com Jesus, o nosso Senhor Jesus, não só Jesus, o nosso Senhor Jesus. De acordo com o nosso Senhor Jesus, o templo de Deus construído por Salomão deveria ser chamada casa de oração. Não é verdade? Lembram-se? Quando ele expulsa os cambistas do templo e diz: esta casa é a casa de meu pai, casa de oração. Por isso, Salomão fez bem ao dedicar seu templo a Deus com uma longa oração, que se estende nesse capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 53. São muitos versículos que narram esta grande e maravilhosa oração que Salomão ofereceu a Deus.
O rei Salomão iniciou sua oração, como nós vimos alguns domingos atrás, louvando a Deus, bendizendo a Deus, dizendo coisas boas sobre Deus e pedindo que Deus cumprisse as suas promessas que tinham feito a Davi. Que Deus de fato estabelecesse para sempre o trono da casa de Davi. O que Deus fez de fato por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele edificou, estabeleceu o trono eterno, segundo aquele que se assenta nele, que é eterno, o Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Salomão invocou a presença de Deus. Ou seja, o que é a casa de Deus sem o próprio Deus? Nada, não é verdade? O que é uma casa já mobiliada sem moradores? Não serve para nada. Então, por isso, aquela casa deveria contar com a presença de Deus. Deus era a coisa mais importante. Deus era a coisa mais importante. Deus dava significado àquela casa. Assim como Deus dá significado a uma igreja. Uma igreja que se reúne e que não louva a Deus, não adora a Deus, não tem propósito nenhum. Essa igreja vai morrer. Há muitas igrejas hoje assim, que têm se reunido não para adorar a Deus, mas têm se reunido para, por exemplo, atuar como um agente social no mundo. Essas igrejas vão morrer. Porque a igreja é para adorar a Deus, servir a Deus no mundo. Mas uma igreja não pode viver sem Deus. Deus, por meio de seu Filho, é a pedra fundamental da igreja. Se você retirar Cristo Jesus na igreja, ela morrerá. Ok? Por isso Cristo é a coisa mais importante numa igreja. Certo? Mas Salomão, então, invocou a presença do Senhor. Isso é o início da oração dele. Mas o núcleo da oração de Salomão, a parte central dessa oração, consiste aqui, como vemos, em pedidos de confissão de pecados futuros. Salomão faz 7 pedidos, hoje nós veremos 4 deles. E se Deus quiser, domingo que vem, veremos os outros 3. Mas Salomão faz 7 pedidos de confissão de pecados futuros. Tanto que você leu várias vezes aí. Quando o teu povo pecar. Tá? Então, ou seja, a ideia é que o povo pecaria. Então Salomão, já se adiantando, diz: quando o teu povo pecar e se arrepender, ouve tu dos céus e perdoa o pecado. Então são 7 pedidos futuros de confissões de pecados futuros. Sabendo Salomão que o seu povo pecaria, ou seja, aqui já começa bem Salomão, né? Ele não só sabe que ele é um pecador, como o seu povo também é. O seu reino é constituído de pecadores. Já sabendo disso, ele se antecipou à dificuldade que o povo enfrentaria por seus pecados e intercedeu a Deus por perdão, mesmo antes de Israel pecar. Salomão é mais ou menos como Jó. Ele agiu como Jó. Lembra-se de Jó? Jó diz assim: se meus filhos pecaram, então, Senhor, perdoa o pecado deles. Jó sabia que seus filhos eram pecadores, por isso ele intercedia. Salomão sabe que o seu povo é pecador, por isso está intercedendo pelo seu povo. Ok? Então, um bom rei, um bom governante, leva em consideração os possíveis pecados de seu povo. Bons pais levam em consideração os prováveis pecados de seus filhos. Esses são bons líderes. Ok? E aqui Salomão faz isso. De pé em frente ao altar, nós vimos isso, né? Ele faz essa oração diante do altar. Ele está ao lado do altar. E o altar é o lugar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados para serem perdoados os pecados. Não é? Então veja, o que ele está fazendo ali? Ele está orando junto do altar do sacrifício, porque ele sabe que a oração só é atendida por meio do sacrifício. A oração do pecador só pode chegar ao céu se o pecado dele for expiado, se o pecado dele for pago, se a situação for corrigida, certo? Nossos pecados só chegam a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício maior por nós a Deus. É por meio do sacrifício de Cristo que nós recebemos perdão e nós podemos agora não só falar com Deus, como Deus pode nos ouvir. É por isso que Salomão está ao lado do altar quando ele ora. Porque ele está contemplando que Deus só o ouve porque os seus pecados foram pagos pelo cordeiro, os cordeiros ali, pelos os animais ali que morreu, que prefiguravam Cristo. Ok? Assim como nós sabemos que Deus só nos ouve por meio de Jesus Cristo. É por isso, e não sem razão, que no final das orações nós oramos em o nome de Jesus. É por isso que você fala, ou pelo menos deveria ser, por isso que nós falamos no final das nossas orações, em o nome de Jesus, amém.
Ou seja, por meio de Jesus, por causa dele, nos ouça e nos atenda, pelo sacrifício que nos abriu um novo e vivo caminho para o Senhor. É assim que Salomão cria também. Por meio do sacrifício, ele entende ser ouvido por Deus. Por isso ele orava em pé, em frente ao altar. E veja, a oração de Salomão serve aqui como modelo para as nossas próprias orações. Vamos aprender aqui hoje, através do texto bíblico, através da pregação, que a oração que Salomão fez serve como exemplo para as nossas orações de intercessão a Deus. Ela nos ensina, essa oração de Salomão, nos ensina a orar tanto por nós mesmos, pelos nossos pecados, quanto pelos pecados do povo de Deus. Ele nos ensina a orar por nós e pelo nosso próximo, o povo de Deus, os nossos irmãos. Às vezes nós oramos muito por nós, e não está errado isso. Mas nós esquecemos de orar por nossos irmãos, pela nossa igreja. Não é verdade? Nós esquecemos de orar pela igreja. Senhor, guarda a igreja. Guarda os nossos irmãos de pecarem contra o Senhor. E se eles pecarem, perdoa os pecados. Leva-os ao arrependimento. Nós nos esquecemos, e a oração de Salomão nos lembra dessas coisas. Também, esta oração de Salomão nos lembra do Senhor Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo em última instância. E assim como Salomão intercedia pelo seu povo a Deus, assim o Senhor Jesus Cristo, de maneira eficaz, de maneira perfeita, o que Salomão não podia fazer. Mas de maneira eficaz, Jesus Cristo, com todos os méritos, com toda a sua justiça, intercede pelos seus. Então, Salomão é um tipo de Cristo. Ele está orando pelo seu povo, assim como Cristo faria e como faz, intercedendo por nós diante de Deus. Então aponta para Cristo também. Mas hoje, como nós dissemos, nós vamos ver os 4 primeiros pedidos de Salomão, tá? Esses pedidos de intercessão que Salomão faz a Deus pelo povo que provavelmente, como fez, de fato, pecaria diante do Senhor. O primeiro pedido é uma oração por justiça. E ele está no versículo 31 e 32, esse primeiro pedido. Olha só, vamos ver juntos. Se alguém pecar, ele for exigido de tudo, e ele me dera jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu os céus e age, e julga teus céus, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires. A situação que Salomão descreve aqui nesses 2 primeiros versículos que lemos e que nos fala sobre a primeira petição dele, nos é familiar. Aliás, na verdade, era familiar ao próprio Salomão. Ele já tinha lidado com esse tipo de situação, Lismar e Lucinete. Meus irmãos, vocês se lembram quando Salomão teve que decidir entre 2 prostitutas por causa de um bebê? Lembram-se? As prostitutas estavam dormindo, e cada uma tinha um filho, um bebezinho, só que uma dormiu sobre um deles e o sufocou e ele morreu. Aí à noite, essa que tinha o filho morto, pegou e trocou o filho morto pelo filho vivo da outra. E aí a outra, então, acordando, vendo que seu filho estava morto, descobriu que não era o filho dela. E vocês se lembram da história, levaram o caso a Salomão. E ele teve que julgar. E ali as 2 diziam as suas versões. E ali nenhuma das 2 era culpada. A que tinha tido seu filho roubado dizia que aquele filho era dela, o vivo. E a que roubaram o filho diz, não, esse é meu filho. O que morreu é dela. Salomão teve que julgar essas coisas. Ele soube, então, quão difícil era estabelecer a justiça quando não se há testemunhas. E às vezes eu e você estamos diante da mesma situação. Uma situação nos é revelada, alguém nos conta um caso e pede que nós defendamos essa pessoa, só que a outra pessoa vem e conta um caso diferente. Quem está falando a verdade? Quem está falando a verdade? Como descobrir essas coisas? Como julgar essas coisas? Irmãos, aqui, meus irmãos, nem mesmo Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, era capaz de julgar tudo. Assim, quando lhe era impossível julgar 2 vizinhos, e quando um pecava contra o outro, e não havia testemunhas além dos 2, que defendiam coisas diferentes, pareceres diferentes, cada um com a sua verdade,
Salomão então orou para o próprio Deus estabelecer o veredito e executar a sentença. Então a ideia é essa: Senhor, quando alguém pecar, diz o versículo 31, ele for exigido que jure, e ele vier e jurar diante do altar, não pequei, ou seja, ele pecou, mas diante do altar ele diz, não pequei, está mentindo, mas eu não tenho como saber. O rei diz, eu não tenho como saber se essa pessoa está mentindo ou não, mas tu sabes, Senhor. Ouve tu nos céus e age e julga os servos, o perverso e o justo, fazendo recair sobre o perverso o seu proceder e justificando o justo, para dar a cada um segundo as suas obras. Salomão então entende que quem estabelece o juízo, e sempre estabelecerá, é o próprio Deus. Nós não sabemos, a princípio, como isso se daria, esse juízo de Deus, se daria a princípio aqui no texto, através dessa petição de Salomão, mas nós podemos imaginar que provavelmente, possivelmente, isso era feito pelo uso do Urim e Tumim. Vocês se lembram que o Urim e Tumim eram os dados sagrados. O sacerdote, Rebeca, o sumo sacerdote de Israel, tinha no peito um lugar onde ele guardava 2 dados sagrados, 2 pedras sagradas. Uma se chamava Urim e a outra Tumim. E quando um caso como este, em que ninguém tinha certeza do que era verdadeiro, Roberto, se apresentava, então o sumo sacerdote tirava do seu peito, do peitoral, essas 2 pedras, e ele as jogava, e de alguma maneira que essas pedras caíam, Deus estava dizendo e estabelecendo o juízo. Isso era uma maneira que Deus usava para julgar o seu povo. Hoje nós não precisamos dessas coisas. Hoje nós temos a sua palavra que nos ajuda a estabelecer o juízo. Mas Deus falava por meio destas coisas antigamente. E assim o juízo de Deus era estabelecido. Portanto, Salomão confessou, eu não consigo julgar tudo a Deus quando alguém peca. Eu não tenho todo o contexto. Isso não é verdade? Por exemplo, quando um casal está em dificuldade, num casamento, é tão difícil julgar, não é? Nós não estamos lá envolvidos, nós não conhecemos a dinâmica. O que nós fazemos? Nós oramos ao Senhor para que tudo seja claro, tudo seja esclarecido, que Deus mostre a verdade. Às vezes você viu alguém cometendo um pecado e você, ao ver aquilo, você ficou em dúvida se você viu o que viu. Isso não acontece às vezes? Você, Guilherme, pode ver alguma coisa de algum irmão cometendo um pecado e você não quer acreditar que aquilo era do jeito que você viu. E você pensa estar enganado. Será que eu vi mal? E nessa hora que o juízo pode estar confuso, né, confundido, até pelo seu afeto àquela pessoa, que você imaginava não pudesse fazer aquilo, você ore a Deus. É isso que o texto está mostrando. Ore por justiça. Diga assim, Senhor, se eu vi mal, se eu entendi mal, então que isso nunca mais aconteça. Que fique provado que aquele irmão não é quem eu vi fazendo aquilo. Mas se ele fez aquilo, de fato, então, Senhor, que seja revelado. Que o Senhor revele a verdade. Que a verdade venha à tona. E que o Senhor faça justiça. E o Senhor fará. O Senhor fará justiça. O Senhor fará com que a obra má caia sobre a cabeça daquele que a pratica. E o Senhor sempre defenderá o justo. Então, quando você é injustiçado, quando você é falsamente acusado e não tem testemunha, você sabe que está sendo prejudicado por alguém, mas não tem testemunhas. Você vai ao Senhor. Senhor, estabeleça a verdade. Faça a justiça. Mostre que o teu servo é inocente. O Senhor sabe que eu sou inocente. Me defenda, Senhor. Me defenda. Deus fará isso. Mais cedo ou mais tarde, Deus fará isso. Lembra dos homens da Bíblia? Nenhum deles, que foram falsamente acusados, deixaram de ser defendidos e honrados por Deus. Todos o foram. Todos o foram. Assim também nós seremos. Vá a Deus. Peça a Deus justiça. Não procure fazer justiça com as suas próprias mãos. Vá àquele que julga. Vá àquele que, segundo Gênesis 18, 25, é o juiz de toda a terra. Muitas coisas são conhecidas apenas por Deus. E Deus sempre faz o que é absolutamente certo e perfeitamente justo. Portanto, a coisa mais sábia é entregar o juízo ao Senhor. Como eu disse, irmãos, nós não temos conhecimento perfeito para fazer justiça perfeita.
Mas ao invés de ficarmos desanimados ou cínicos em relação aos pecados que estão ao nosso redor, devemos orar a Deus para que faça justiça. Não é verdade? Às vezes nós ficamos ou desanimados ou agimos como cínicos diante dos pecados. Por quê? Porque como às vezes a gente não tem ciência de tudo, não tem provas de tudo, a gente desanima de lutar contra denunciar aquele pecado, porque ninguém acredita na gente, porque a gente não tem prova, então a gente fica desanimado, não vou mexer com isso. Ou a gente também pode agir como cínicos, ou seja, deixa isso aí, ninguém também vai acreditar, deixa do jeito que está. Não, nenhum, nem outro. Vá ao Senhor, e para que Ele estabeleça a justiça, para que Ele faça com que o perverso pague e que Ele inocente o justo. Porque, segundo Pedro, olha o que Pedro diz: Deus é aquele que julga segundo as obras de cada um. 1 Pedro 1,17. Deus julgará segundo as obras de cada um. E a primeira oração, o primeiro pedido que Salomão faz é um pedido por justiça. Deus, faça justiça entre o seu povo. Se alguém está sendo prejudicado, defenda-o. Revele a verdade sobre aquela pessoa que é justa, que não tem pecado nenhum no sentido de ter feito algo para merecer aquela calúnia. Em outro ponto, Senhor, faz com que o mal, o perverso, o homem mau seja conhecido. Revele a todos quem ele é, para que a justiça seja feita. E o Senhor fará isso. Vá ao Senhor. O segundo pedido é um pedido por perdão. O primeiro é por justiça. O segundo, Tânia, é por perdão. E nossas orações devem interceder a Deus por perdão de pecados. Olha aí, versículo 33, 34, vamos ler mais uma vez juntos? Leiamos. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar. Perfeito. Irmãos, mais uma vez fica claro aqui no texto que o rei Salomão acreditava na depravação total do povo de Deus. Mais uma vez ele diz, quando o teu povo pecar. Primeiro ele trata a questão no âmbito individual. Se alguém pecar contra ti. Versículo 31, fala de um indivíduo. Mas agora fala de quando o teu povo de Israel pecar contra ti. Então Salomão cria na depravação total. É das doutrinas da reforma protestante. Depravação total do homem. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Não há quem não peque. Não há quem não peque. Eu e você pecamos. Ok? Essa é uma das certezas que a Bíblia nos traz. E nós sabemos disso porque nós nos conhecemos. Nós sabemos que falhamos, tropeçamos e pecamos em muitas coisas. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ir a Deus por perdão e que Deus não tem poder e graça para nos perdoar. Pelo contrário. Olha só, embora normalmente vitorioso era o povo de Deus em suas batalhas, e algumas vezes esse povo sofria derrota em suas lutas. A calamidade, por exemplo, sofrida em Ai, lembra? Quando Josué entra com o povo lá na Terra Prometida, começa a batalhar contra os povos que ali já estavam estabelecidos. E eles chegam em Ai e eles sofrem derrota porque um homem tomou das riquezas lá, dos bens, das posses de Jericó, lembra? E o povo ele é derrotado em Ai por causa de pecado. Então veja, quando o teu povo de Israel tiver pecado contra ti e for ferido diante do inimigo por esse pecado, se o povo se converter, então o Senhor ouve do céu, perdoa. É porque isso aconteceu antes de Salomão. Salomão conhecia a história de Israel. Ele sabia que o pecado leva à derrota, que o pecado leva à tragédia. Ele sabia disso. Ai era uma prova notável disso. E também lembra quando na história bíblica, lá no primeiro livro de Samuel, os filisteus derrotam o exército de Saul por causa de pecado também, lembra? Saul se afastou de Deus. Era o rei de Israel antes de Davi, antes de Salomão, se afastou de Deus, não temeu a Deus, desobedeceu a Deus e caiu na mão dos inimigos. Os filisteus derrotaram o exército de Israel, o exército de Saul. Veja, isso acontecia e Salomão sabia disso, ele era testemunha desta história. Em ambos os casos, então, de Ai e em 1 Samuel lá com Saul, os israelitas perderam a batalha porque pecaram contra Deus. Isso é um princípio, irmãos. Isso é um princípio para nós. Embora
nós não temos toda a dinâmica lá do Antigo Testamento, nós não entramos em batalhas literais, né? Não pegamos em armas para sair batalhando contra um povo aí, ou contra um grupo, mas há um princípio, que o pecado precede a derrota. O pecado precede derrota. O pecado precede a ruína. Então, se eu e você estamos vivendo uma vida de pecado, você pode esperar ruína. Porque é o que virá. É a lei de Deus. A lei de Deus. Tão certo como a lei que Deus colocou na criação, como o sol nasce e se põe, é que o pecado trará ruína. Deus fará isso porque ele estabeleceu uma lei espiritual. E é tão verdadeira quanto as leis naturais que regem o mundo, como Deus as estabeleceu. E é isso que é o princípio aqui. Toda vez que o povo pecava, ele era derrotado. Porque esse é o princípio. Salomão sabia que era muito provável que Israel experimentaria novamente esse tipo de julgamento, se pecasse. Mas cedo ou mais tarde, o povo de Deus seria derrotado na batalha e levado por algum exército estrangeiro, como aconteceu depois de Salomão. Lembram-se? Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, por causa dos pecados de Jerusalém. E o povo foi levado por uma nação estrangeira. Salomão sabia disso, que isso aconteceria. Porque o povo é um povo pecador. É um povo que, se não for a graça de Deus, será destruído. Então, Salomão não só acreditava na depravação do seu povo, mas também acreditava, e graças a Deus por isso, no amor misericordioso de um Deus que perdoa. É verdade que nós pecamos, mas é verdade também que Deus perdoa. Graças a Deus. É verdade que nós somos miseráveis, que nós demoramos para aprender a vontade do Senhor, que nós falhamos em muitas coisas e tropeçamos a todo dia. Mas é verdade também que o coração arrependido e contrito, Deus não desprezará, Deus perdoará. E é por isso que Salomão, baseado nisso, clama por perdão nessa segunda petição de sua oração. A menção de nesta casa, veja que ele fala nesta casa, olha só, o versículo de número 33 no final. E a ti suplicar nesta casa, ouve tu nos céus. Deixa eu só fazer um comentário, irmãos, importante aqui, sobre ouve tu nos céus. É só um parênteses aqui. É impressionante que Salomão, embora tenha construído a casa do Senhor, sabia que o Senhor não habitava ali, né? Ele habitava onde? Nos céus. No texto, várias vezes ele diz, ouve tu nos céus, ouve tu nos céus. Porque aquela casa não poderia conter a Deus. Deus é muito maior do que todo o universo que ele criara. As galáxias que ele criara, que nós nem sequer conhecemos. Deus é muito maior do que tudo isso. Salomão sabia disso. Ele construiu a casa. E aprove a Deus aceitar aquela oferta. Mas Deus é muito maior do que tudo que ele criara ou que possa ser criado pelo homem que ele criara. Por isso, e Salomão sabia disso. Ouve tu dos céus. Desta casa fará a oração. Ouve tu dos céus. Salomão sabia disso. Mas veja, aqui Salomão diz, nesta casa, a oração que se fizer nesta casa. E por que nesta casa, irmãos? A razão pela qual Deus estabeleceu o templo como lugar de oração por perdão era que esse lugar, essa casa, era onde os sacrifícios eram feitos para expiar o pecado. A ideia aqui não é que a casa era poderosa em si mesma, porque ela era como esta casa é, guardadas as devidas aí proporções, né? Paredes, tudo mais. Mas a ideia é de que ali naquela casa havia os sacrifícios expiatórios. Ali havia aquilo que dava condição do pecador ir a Deus e ser não só ouvido, como agraciado por esse mesmo Deus Santo. É por isso que Salomão diz, nesta casa, aquele que orar virado para esta casa, com as mãos levantadas para esta casa, aquela oração que se fizer nesta casa, porque nesta casa acontece o sacrifício. E é por meio do sacrifício que acontece nesta casa, é que Deus perdoa os pecados e reconcilia o pecador com ele mesmo, a ponto de o pecador ir a Deus em oração e esse Deus Santo ouvir a oração do pecador, perdoar e dar graça a esse pecador. Tudo naquela casa apontava para Jesus. A gente já sabe disso, né? A gente viu lá a construção do templo, o que havia dentro. Tudo ali apontava para Jesus. Tanto que Jesus diz que ele é o templo. Destruí esta casa e eu a reconstruirei em 3 dias. Ele é o templo. Tudo naquele templo apontava para ele.
Olha só que poderoso. Salomão, de certa forma, está dizendo o seguinte: Senhor, quando os homens orarem em nome de Jesus, que é a realidade de tudo para o qual aponta esse tempo, ouve tu nos céus, porque o Senhor Jesus é o verdadeiro tabernáculo, é o verdadeiro templo. Nesta casa, neste tabernáculo, no Senhor Jesus. É claro que ele não entendia tudo ainda, mas nós entendemos. Nós entendemos o porquê aquela casa era preciosa, porque era um símbolo, ela apontava para aquilo que é mais precioso ainda, o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que orar no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Essa é a ideia. Isso aqui é muito importante. Irmãos, baseando-se então nessa expiação que acontecia naquela casa, por meio dos sacrifícios, o rei orou para que houvesse um caminho de volta para casa para os pecadores caídos. E sempre há. Emily, sempre há um caminho de volta. Sempre há um caminho de volta. Jesus diz: eu sou o caminho de volta. Se eu pecar, se você pecar, há um caminho de volta. E Salomão orou por esse caminho. Senhor, faça o teu povo voltar. Irmãos, Deus é um Pai tão amoroso que quando finalmente voltamos para casa depois de nos afastarmos em nosso pecado, arrependidos voltamos, Ele vem correndo ao nosso encontro. Isso não é verdade? Lembra da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15? De Isaac, o filho arrependido, foi ter com seu pai, e o texto diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa parábola Jesus conta falando do próprio Deus. É assim que Deus age com pecadores arrependidos. Não importa qual seja o seu pecado. Se você se arrepender dele e ir a Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, a Deus, Deus te aceitará prontamente, correndo. Porque Ele ama o contrito. Ele tem prazer no abatido. Ele ama os seus filhos, que quando pecam, vão a Ele arrependidos, esperando por perdão, e encontram esse perdão. Jesus Cristo é o bom pastor, que está sempre em busca de suas ovelhas perdidas, que pertencem ao seu rebanho. Nós temos visto isso de manhã, não? Quando estamos perdidos e distantes por causa dos nossos pecados, o Deus misericordioso ouve a nossa oração por socorro e nos perdoa os pecados. Não importa qual seja o seu pecado. Irmão, não importa qual seja o seu pecado. Não importa o quão afundado você esteja nele. Se você orar por perdão a Deus, verdadeiramente, sinceramente, em Cristo Jesus você será perdoado e aceito. Deus lhe receberá em seu povo e cuidará de você e te restabelecerá em justiça e santidade. Não importa, vá a Deus. Deus é poderoso, é misericordioso, é bondoso e amável para te perdoar todos os pecados. Ok? Vamos lá? Terceiro pedido. O primeiro pedido é oração por justiça. O segundo pedido, uma oração por perdão. O terceiro pedido é uma oração por providência, ou seja, para que Deus mude a realidade das coisas, para que Deus mude aquilo que estava acontecendo. Então vamos ver? Versículo de número 35 até o 36. Vamos ler juntos? Leiamos. Quando dos céus se cerrarem e não houver chuva, o teu povo pecar contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter os seus pecados, havendo tua fugido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e de teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. e dá chuva na tua terra, que desde Irmãos, o terceiro pedido então que nós vemos aqui era uma oração pela providência de Deus. Ou seja, Deus muda a situação do povo. No caso aqui, deixou de chover. Então, Senhor, dá chuva novamente. Mas antes disso, era a situação de pecado. E aí a oração diz: faça teu povo aprender os teus caminhos, andarem nos teus caminhos. Então a ideia de providência. Deus muda as coisas. Ele é o Senhor da providência. Se acontece de um jeito, Deus pode mudar o que está acontecendo. Do pecado para aprender a andar nos seus caminhos. Da falta de chuva
para a chuva em abundância. A ideia é essa. Deus trabalha, Deus muda, Deus é o Senhor da providência de tudo que acontece. Ele pode mudar a nossa sorte, se nós o buscarmos. Então a ideia é essa aqui. O pedido então de Salomão é um pedido pela providência de Deus. A derrota militar não seria a única punição do povo de Deus que ele sofreria por pecado. Às vezes, a própria terra sofria por causa do pecado de Israel. Olha aí, versículo 35, no início. Quando os céus se cerrarem, né, se fecharem, e não houver chuva, por ter o teu povo ou o teu povo pecado contra ti. Então veja, até aí. A situação descrita aqui nesse versículo, no início desse versículo 35, vem diretamente do livro de Deuteronômio, que mostra aqui, veja, Salomão então está citando a sua oração, o que disse Moisés em Deuteronômio. O que mostra isso? Mostra como é importante conhecer as Escrituras para uma vida de oração. Às vezes a gente ouve cada oração sem pé nem cabeça. A pessoa está pedindo o que Deus não vai dar, o que Deus não prometeu. Ela está pedindo coisas até que vão contra a vontade de Deus. Irmãos, um teólogo disse certa feita que Deus tem prazer nas coisas dele. Eu já disse isso aqui, né, algumas vezes. Que Deus tem prazer nas coisas dele voltando para ele. Então Deus tem prazer em sua palavra voltando a ele em orações, em cânticos. Quando nós cantamos a palavra, quando nós oramos a palavra, Deus tem prazer. A gente não inventa o que cantar nem o que orar. Aliás, a prova disso é que quando os discípulos confessaram a sua inaptidão para orar, o Senhor Jesus estava pronto a ensiná-los como orar. Quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, ou o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí vem a oração. Porque Deus tem prazer que nós oremos segundo o que Ele nos ensina. Então conheça a Bíblia, eu e você, conheçamos a Bíblia para orarmos segundo a vontade de Deus. Deus tem prazer que nós oremos segundo as suas palavras, que nós peçamos o que Ele nos diz para pedirmos, que nós confessemos os pecados que Ele em sua palavra nos revela que estamos cometendo. Deus tem prazer nessas coisas. E Salomão ora segundo a palavra, porque ele está citando uma situação que o próprio Moisés citou em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, eu vou ler para vocês, lá diz assim: guardai-vos que não suceda que vosso coração vos engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então, veja, era contemplado por Moisés, como foi contemplado por Salomão. Se o teu povo pecar, o Senhor cerrar os céus, e a chuva não vier, porque esse era um dos castigos que Deus enviava a Israel, de fato, por ele haver pecado. É claro, né, irmãos, que Deus, ele tinha uma aliança com Israel aqui, uma aliança dentro do contexto da teocracia de Israel, mas isso não quer dizer também que Deus sempre age assim em todas as situações. Você já pensou se Deus fosse deixar de mandar chuva quando os homens pecassem? Não ia chover? Nunca. Nós vamos ficar sem chuva até a volta de Cristo, se os homens pecassem. Não é assim sempre. Com Israel havia uma aliança, com a nação de Israel, com a nação teocêntrica de Israel. Havia ali, né, teocrática de Israel. Havia uma aliança que se eles pecassem, Deus poderia cerrar os céus. Mas a ideia é o princípio. Se isso necessariamente não acontece sempre conosco, o princípio é: o pecado traz punição, de toda sorte. Sim, talvez Deus não tenha e não deseje cerrar os céus quando os homens pecam, mas Ele tem outros meios de corrigir os homens, ou de puni-los, no caso de ímpios, quando eles pecam. O princípio é: pecado traz castigo. Esse é o princípio. Se não é na falta de chuva, será de outra forma. Mas o pecado sempre traz castigo. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1. O pecado atrai a ira de Deus. Como um imã atrai as coisas que são próprias serem atraídas por um imã, assim o nosso pecado, se nós não nos arrependermos, atrairá a ira de Deus. É uma lei de Deus. Isso acontecerá. Então, fujamos do pecado. Mas a oração de Salomão, ela é baseada no que disse Moisés em Deuteronômio. Mas continua a oração. Olha só o versículo de 95, a segunda parte. E ainda que o povo peque, e o Senhor cerre os céus e não chova, e o teu povo arrependido orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu o afligido,
ouve tu nos céus, perdoa o pecado de seus servos, o povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste de herança ao teu povo. É interessante que a oração de Salomão foi profética, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu nos dias do rei Acabe, rei de Israel, rei do norte. Nós veremos isso mais adiante ainda nesse livro de 1 Reis. As pessoas se afastavam do Deus vivo lá no reino de Acabe e adoravam a Baal. É interessante que Baal era o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E quando eles estavam adorando a Baal, o profeta Elias, levantado por Deus, disse: Deus cerrará os céus e não choverá na terra durante 3 longos anos. 1 Reis 17. E foi o que aconteceu. É interessante, né? Israel passou a buscar Baal, que era o Deus da chuva. Aí o Deus verdadeiro de Israel fechou os céus. Ou seja, todo Deus é falso. O único Deus que governa todas as coisas, inclusive a criação, é o nosso Deus, o Deus da palavra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus o verdadeiro, é o que tem poder de fato. E então não caiu chuva por 3 longos anos, certo? Porque o povo adorou a falsos deuses e, como Salomão disse, o Senhor cerraria os céus e não choveria. E foi isso que aconteceu posteriormente no reino de Acabe. Só que o povo se arrependeu e Elias buscou a Deus em oração e orou para que Deus de fato mandasse chuva. O que aconteceu? O céu escureceu, as nuvens vieram e grande chuva caiu sobre a terra novamente. Isso está lá em 1 Reis 18, 41 a 45. Mais uma vez, Deus providenciou aquilo que o seu povo mais necessitava. Então Salomão está orando por providência. Senhor, muda a sorte do seu povo. E é interessante que no versículo de número 36, mais importante do que chover de novo é o quê? Olha só o versículo 36. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos seus servos e do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra, que deste em herança ao teu povo. O que é mais importante? Chover ou aprender a andar segundo os caminhos do Senhor? É aprender a andar segundo os caminhos do Senhor. Anésio. A oração de Salomão não foi assim. Quando ele se arrepender, ele dá chuva de novo. Mas foi antes, ensina-lhes a andar nos teus caminhos e dá chuva. Sabe por quê? Porque se Deus só der chuva antes de ensiná-los a andar nos seus caminhos, eles vão pecar de novo e vai acontecer o quê? Ele cerraria os céus de novo. Então não adianta nada. Não adianta nada pedir a Deus por saúde, por dinheiro, do que antes pedir a Deus por santidade, por sabedoria e honrar a Deus com seu dinheiro. Uma pessoa que vive endividada, não adianta pedir a Deus mais dinheiro, porque ele vai continuar se endividando. Ele tem que aprender a amar a Deus mais do que o dinheiro. A ter contentamento que vem de Deus, para não ficar gastando seu dinheiro com tudo e meter-se em dívida. Ok? É o que ele tem que buscar, é aprender a andar nos caminhos do Senhor. É que Deus mude a sorte dele, Deus da providência mude o coração dele, Juan. É isso que ele tem que pedir. E é isso que Salomão pede. Irmãos, o rei Salomão seguramente sabia que seu povo se afastaria da adoração de Deus, como de fato acontecera. Quando fizesse, Salomão também sabia exatamente o que aconteceria. A terra seria atingida por seca, não choveria. Mas Salomão orou para que, quando o povo se arrependesse, Deus perdoasse seus pecados e regasse novamente o povo com suas bênçãos. E é assim que nós devemos orar ao Senhor, quando nós nos encontramos em seca espiritual. Assim como Israel passava, quando estava em pecado, por secas, mas aí no caso, né, aquelas da terra, da falta de chuva, nós, quando estamos em pecado, passamos por seca espiritual. Não é verdade? Quer ver? Irmãos, e não é revelação, tá? Eu sei que eu e você lemos menos Bíblia e oramos menos quando nós estamos em pecado. E você sabe disso. Quando você começa a se envolver com o que é pecaminoso, quando você começa a amar mais o mundo que a Deus, você deixa de orar como deveria. Você não lê a Bíblia como deveria. Eu sei disso. E como eu disse, não é revelação. Ou melhor, é revelação. Só que é da palavra. É porque está aqui. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor pelas coisas de Deus não está nele. Nós devemos orar ao Senhor que mude a nossa sorte, o Deus da providência, que faça chover no nosso coração a sua palavra e o seu espírito.
que nós deixemos a secura espiritual e voltemos à sua palavra, à vida de oração. Quantos de nós, irmãos, eu não conheço vocês, como Salomão, né? Não poderia conhecer o coração, e ele vai dizer agora no fim, só tu, Senhor, conhece o coração dos homens. Vocês olham para mim e imaginam que eu seja um crente. Mas vocês não sabem verdadeiramente. Assim como também eu olho para vocês e imagino que vocês sejam um povo de Deus. E vocês têm dado muitas provas disso. Mas em última instância, quem conhece o coração de vocês é só o Senhor. Os discípulos também oravam para Judas Iscariotes e achavam que ele era confiável. Só que ele não era do Senhor. Portanto, meus irmãos, o nosso coração, o seu coração pode estar muito seco. Pode ser uma terra cheia de secura. Você pode estar se envolvendo com tantas coisas, adorando tantos ídolos. O dinheiro, o sexo, o prazer, o sucesso através das mídias sociais, a sua intenção maior é ser conhecido ali. Você tem se envolvido tanto com essas coisas. E você tem abandonado o Senhor. E a sua vida se tornou em sequidão. A palavra já não te atrai, já não fala com tanto poder, você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Peça ao Senhor, vá ao Senhor em oração. Senhor, muda a minha sorte. Muda a minha sorte. Faz que a tua chuva, a tua bênção caia sobre o meu coração. E meu coração seja regado novamente pela sua palavra e produza os bons frutos da minha vida. Vá ao Senhor. Peça pelo Deus da providência mudar a sua sorte. Quarto pedido e último por hoje. O pedido de oração por libertação. Olha aí, 37 até o 40 é o último pedido aqui de hoje, é o que tem mais versículos, né? Do 37 ao 40. Vamos ler juntos então? Leiamos. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crescimento ou gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer da sua cidade, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Muito bem, irmãos. O quarto pedido de Salomão é semelhante ao terceiro em algum aspecto. Antecipando a outras dificuldades que o povo provavelmente enfrentaria em virtude do seu pecado, o rei pede a Deus por libertação de catástrofes. Salomão começou aqui listando uma série abrangente de catástrofes naturais. Por que é semelhante ao terceiro em um aspecto? Porque fala de falta de chuva. Então é uma catástrofe, ainda mais para aquela época que a vida era toda ali dependendo, né, do campo, da terra, né? Então precisava chover. Ainda hoje é. Mas lá naquele tempo era mais ainda, significava morte, não haver chuva. Né? Mas aqui, Salomão lista outras catástrofes naturais. Olha só o versículo 37. Quando houver fome na terra ou peste, ou quando houver crestamento. Crestamento, né, é a ideia de queimaduras, né, algo que é queimado, né, pelo sol e tudo mais. Ou ferrugem, gafanhotos e larvas. Quando o seu inimigo, ou seja, o inimigo do povo de Deus, o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença. Então veja, uma lista de várias catástrofes naturais aqui. Segundo a profecia, meus irmãos, isso aconteceria. Em Deuteronômio 28, Moisés profetiza, dizendo que se o povo pecasse, essas pragas, essas catástrofes naturais alcançariam o povo. Olha só, vou ler para vocês Deuteronômio. O Senhor fará, se vocês não ouvirem a voz dele, que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica. Tísica é uma doença que definha. Toda doença que definha alguém é chamada tísica. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem. Deuteronômio 28, 21, 22. Lembrem-se
Que isso não quer dizer que Deus faça assim hoje conosco. Ele tinha uma aliança com a nação de Israel. Lembre que esse é um contexto diferente, né? Havia uma aliança com a nação de Israel, uma nação teocrática que Deus governava, e havia vários aspectos dessa aliança que se cumpriam em Israel. Né? É como eu falei com você, imagine se todo mundo que peca fosse alcançado por essas doenças, por essas catástrofes naturais. Então não haveria ninguém são na terra. Então Deus não age assim como agia dentro da aliança com Israel, com o povo, falo da nação de Israel, não o verdadeiro Israel, que é a igreja, mas com a nação de Israel. Mas lembrem-se, Bárbara, há outro, Renata e André e Isabelle, há outro princípio aqui, que o pecado trará juízo. Novamente, a mesma coisa, vocês têm visto isso nas petições de Salomão, né, na oração dele. Quando o povo pecar e acontecer isso, tudo é que é mal, né? Não chover, e acontecer isso, e vier a peste. Ou seja, é um princípio aqui. Pecado traz juízo, pecado traz juízo, pecado traz ruína. Sempre esse princípio lembrado aqui a nós. E no nosso caso isso não mudou. A maneira de Deus administrar isso é outra, mas o princípio é o mesmo. Pecado traz ruína, traz juízo, ok? Então, e aí diz que neste caso, se o povo pecasse, essas coisas viessem, o povo ainda poderia orar. Não era o fim. Sempre, lembram-se? Sempre há um caminho. Olha só o versículo 38. Toda oração e súplica que qualquer homem, veja, agora não é só todo o povo de Israel, mas o homem, o indivíduo. Então você não precisa esperar todo o povo orar. Você pode orar por todo o povo. Lembra de John Knox? O reformador da Escócia, que também, né, foi o pai do presbiterianismo? Ele orou pela Escócia. Ele disse lá, Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. E o Senhor deu a Escócia àquele homem, com a oração que aquele homem fez. Então veja como é poderosa a oração de homem. Elias, que foi aqui citado no sermão, diz lá que ele orou a Deus para que não chovesse, e não choveu. E depois ele orou para que viesse chuva, e Deus não deu chuva. Então a oração de um homem faz toda a diferença. Pode abençoar uma nação, um homem consagrado ao Senhor. Isso é tão verdade que lembra de José? Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus abençoou o Egito por causa de José. Não duvide do que Deus pode fazer através de um homem consagrado a Ele, um homem de oração. Não duvide disso. Não duvide do poder de Deus. Lutero. Lembra que hoje de manhã nós falamos? Nós estamos aqui por causa desses homens, de homens individuais que se levantaram contra a tirania da igreja de Roma. Nós estamos aqui tendo acesso à palavra, e você pode ler lá em casa, por causa desses homens, indivíduos que se levantaram, que oraram ao Senhor, que clamaram ao Senhor por libertação da tirania. E Deus nos libertou. E Deus nos deu liberdade. Nós fomos abençoados por esses homens, por Deus através desses homens. Não duvide do que a sua vida consagrada a Deus pode fazer na sua família, na sua igreja. Não duvide do poder de Deus. Consagre-se a Ele. Entregue-se a Ele. Viva para a sua glória e você verá o seu poder. Não duvide, irmãos, a Bíblia está cheia de verdades, de histórias verídicas, de homens e mulheres que foram usados, que se consagraram em oração. E Deus abençoou. Eu poderia citar aqui também Esther. A rainha Esther, lembra-se? Com seu tio que invocou o Senhor, e toda a nação dos judeus foi preservada por causa de homens e mulheres que se consagraram a Deus. E quantos outros exemplos nós poderíamos aqui passar a noite citando-os. Por isso, irmãos, aqui diz toda oração e súplica que qualquer homem que levantar, ore pela sua igreja, ore pela igreja de Caraí. Ore para que Deus nos livre de Satanás, irmãos, das investidas do diabo. Satanás não está feliz conosco. Nossa igreja tem crescido. Satanás não está feliz. Ele está ao nosso redor procurando como nos destruir. Ore a Deus por nós. Ore, levante a sua oração pelo povo de Deus aqui nesse local. Mas não só por nós, obviamente. Não só o povo de Deus nesse local, mas pelo povo de Deus espalhado na face da terra, pelos missionários, pelas igrejas ao nosso redor, do nosso presbitério, pelos pastores. Comece você levantando estas orações ao Senhor.
Deus muito abençoará. Aqui diz, aqui Salomão contempla, quando qualquer homem orar, a nação está em jogo, mas se um homem se levantar para orar, então Deus abençoará. Não duvide do poder de Deus, da sua graça por meio de vidas consagradas à oração. Então veja, quando toda oração e súplica, diz o versículo 38, que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, ou seja, a ideia de arrepender-se, de conhecer a sua miséria, né, a ferida do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, a ideia novamente de casa de sacrifício, que aponta para Jesus Cristo, ou seja, orando em nome de Jesus. Nós poderíamos muito bem agora traduzir assim, versículo 39, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Não, aquele conceito que Salomão entendia muito bem, Deus não está preso a essa casa que eu construo, o lugar da habitação dele é os céus. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que o Senhor conhece o coração, porque tu, só tu, Senhor, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Irmãos, a oração ouvida é a oração da fé. Não é a oração mecânica. Não é a oração fingida. Tanto que aqui diz, dá a eles, age, perdoa, segundo o coração que só o Senhor conhece, porque o Senhor conhece o coração de todos os filhos dos homens. Então, meus irmãos, nós oramos com a boca sim, mas oramos com o coração antes. Nós oramos com a boca sim, mas oramos antes com o coração. Deus conhece o coração, Deus ouve a oração do coração. Lembra lá de Ana, que queria um filho para consagrar a Deus, e lembra do contexto lá? No contexto precisava de sacerdotes, precisava de líderes de Deus, porque os filhos de Eli eram terríveis. Aí Ana foi pedir a Deus um filho, não para ela ser mãe e ficar ali com o filho em casa, para consagrar a Deus, para ter um homem de verdade, um servo de Deus de verdade, no lugar daqueles 2 sacerdotes terríveis. E ela nem palavra falava, lembra? Ela que meio que murmurava, balbuciava, até porque o sacerdote Eli, já mostrando o estado espiritual dele que não ia bem, achou que ela estava bêbada. E ela diz, eu não sou mulher tomada de vinho. A minha alma está angustiada. Mas ela orava sinceramente ao Senhor. E o que aconteceu? No caso dela, o Senhor lhe atendeu a oração segundo os seus propósitos. Leve o seu coração ao Senhor. Vá sinceramente ao Senhor. Derrame-se diante do Senhor sinceramente. Esta oração será respondida. Tenha certeza. Ela será respondida. A oração do coração. Do coração. Irmãos, Salomão, para terminar, Salomão, nesse pedido, ele mostra também um propósito que é o último propósito de tudo. Versículo 40. Para que te temam, Senhor, todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Senhor, ouve a confissão, perdoa os pecados, julga segundo as obras de cada um. Tudo isso para que adorem ao Senhor, para que temam ao Senhor. O Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que condena, o Senhor é aquele que castiga, o Senhor é aquele que sara. Por isso, Salomão diz, para que te temam, porque só o Senhor pode fazer todas essas coisas. É por isso que nós oramos e vamos a Deus em oração, porque Ele que pode fazer todas as coisas. Quando a situação do país está mal na política, nós não saímos em passeatas. Veja, já disse várias vezes aqui, não é um pecado em si participar de uma passeata pacífica, ok? Já disse várias vezes isso. Mas isso não vai mudar as coisas. O que vai mudar é Deus. Deus é que muda a sorte. Deus é o Deus da providência. Então você tem que, antes de tudo, orar ao Senhor. Você pode até deixar de ir na passeata. Se você orar ao Senhor, aí sim as coisas mudarão. Não é pela força, não é pelo braço humano que as coisas vão mudar. É pela intervenção, pela soberania, pela providência de Deus. É por isso que Salomão está orando, sempre que orando, para que Deus mude a sorte do povo, para que Deus perdoe os pecados, para que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo. É através da oração que Deus age. Um teólogo disse, eu termino com isso. O teólogo disse
que quando nós oramos, Deus age. Quando nós oramos, Deus age. Ore mais e Deus agirá mais na sua vida. Ore mais, dependa mais do Senhor e Deus mudará todas as coisas. A história mostra, meus irmãos, que as orações realmente funcionam, dando-nos assim confiança para fazer diante de Deus nossos próprios pedidos. Eu e você irmos a Deus em oração. Sempre que estivermos atribulados, podemos pedir a Deus que nos liberte, que venha ao nosso socorro. Como essa oração por libertação aqui nos mostra, nos deixa muito claro. Lembre-se de Jonas, lembra? Lá no ventre do peixe, ele orou e o Senhor ouviu a sua oração. Eu amo a história de Jonas por isso também. Até porque Jonas se parece comigo. Certamente você deve ter muito de Jonas também. Né? Ouve a palavra de Deus, mas muitas vezes obedece, não faz como Deus quer. Mas crê em Deus, em sua fraqueza, e vai a Deus em oração. E Deus lhe alcança com misericórdia. Lembre-se de Jonas. Não importa em que situação você esteja, em que lugar você esteja, Deus ouvirá a oração do contrito e atenderá. Jonas estava lá no ventre do grande peixe, onde não tinha mais esperança nenhuma. E ele orou. E o texto diz, e o Senhor me ouviu do seu tempo, a minha oração, lá das profundezas da terra, ele ouviu. Eu gosto tanto dessa palavra de Jonas. Não importa a minha situação, o maior pecado que eu esteja atolado nele, Deus sempre ouvirá a oração do arrependido. Lembre-se de Pedro, quando as águas se tumultuavam ali, ele começou a se afogar por sua incredulidade, que é pecado. Ele clamou ao seu Jesus Cristo, e o seu Jesus Cristo veio ao seu socorro. Mesmo que ele tinha pequena fé, ele orou. Mesmo com a fé pequena dele, ele orou a pessoa certa e ele foi salvo. Deus realmente conhece nosso coração. E se nosso arrependimento for sincero, ele perdoará os nossos pecados e nos livrará de todas as angústias da nossa alma. Que assim seja. Amém. Amém.